MC Kevin morreu, ele foi para o céu. MC Kevin morreu, foi para o inferno. O MC Kevin era mau elemento. O MC Kevin era humilde e era uma boa pessoa. Se você quer saber quem realmente era o MC Kevin, fica comigo aqui até o final desse vídeo e eu te prometo que não vai demorar. O meu nome é Elbert Dias, esse é o canal Mera Opinião. A única coisa que eu preciso de você para a gente continuar esse vídeo é que você se inscreva aqui no canal, ative aí o sininho das notificações e se você der um toque no botão curtir, vai ajudar muito o nosso canal. E bora lá para o vídeo. Bom, eu vou começar esse vídeo com uma história real de quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. Tinha um camarada que morava no bairro vizinho ao meu, que era o típico malandro na época. Ele roubava, traficava, era nóio e era muito gente boa mesmo. Até que por fim, eles mataram ele por esses delitos que ele cometia. Eles ceifaram a vida dele quando ele tinha mais ou menos aí uns 25 anos de idade. Calma só um pouquinho aí que eu vou contar essa história rapidinho pra você, pra gente chegar onde eu quero da história aí do MC Kevin. Esse rapaz que frequentava lá o meu bairro, à noite era o demônio, mas de dia era o santo lá na área. Se ele via uma senhora, por exemplo, com sacolas na mão, ele corria e ajudava. Ele batia na porta das casas oferecendo serviços de office boy de graça. Era só dar o dinheiro da condução para ele, que ele ia, pagava a conta, fazia um monte de coisas para ajudar as pessoas que moravam na região. Era muito prestativo e muito querido. Inclusive, quando mataram ele, as senhoras da área se revoltaram, dizendo que foi covardia e que ele era uma boa pessoa e tal. Só que para os caras mais jovens da área, ele era simplesmente considerado um malandro perigoso e maldoso. E quando o cara morreu, uns soltaram foguetes, os outros choraram. Agora vamos voltar aqui ao assunto novamente de MC Kevin. Deixa eu te falar algo aqui. Para de achar errado quem acha injusto o cara ter ido dessa para melhor. E outra, pare de criticar quem acha que ele procurou o que aconteceu. Sabe por quê? Porque, na verdade, todos estão certos. E eu vou te explicar o porquê. Ninguém é bom 100% e mal 100%. E por isso, muitas pessoas vão ver o Kevin como herói e outros vão ver o Kevin como vilão. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. As pessoas, principalmente os jovens, são feitos de personas. E o que são personas? São uma espécie de personagens que as pessoas criam até inconscientemente para serem bem vistas em determinados lugares, em determinadas ocasiões. E os jovens são mestres nisso, até porque o jovem tem uma grande necessidade de serem aceitos nos grupos a quais eles frequentam. E aí eles vão criando um jeito de ser para cada ocasião aí em qual eles se encontrem. Uma outra historinha aqui bem rapidinho. Eu tinha um colega quando eu era adolescente que agredia até a mãe. Falava palavrão com a mãe, mas no meio dos amigos era quase uma mocinha. E tinha um colega meu na época que se chamava Gilberto e o apelido dele era Tico. Imagina um camarada atentado e ruim. Infelizmente, eles o mataram, tem uns 2 anos mais ou menos, porque ele era viciado e estava cometendo furtos na área. E você sabe o que acontece em uma área de periferia, onde alguém fica cometendo furtos constantes, né? Não precisa nem dizer. Enfim, esse Tico aí era da pá virada na rua. Um dia ele me chamou na casa dele e me pediu para esperar ele fazer algo lá. Quando nós entramos na sala, a avó dele veio com um Yakult na mão, falando que estava passando da hora dele tomar o Yakult. E a avó dele enchia ele de beijos e ele falava com ela com uma voz de menino que parecia que tinha uns 5 anos de idade. Mas a gente já tinha mais ou menos uns 12, 13 anos de idade. Aí, de repente, a avó dele disse para mim que eu podia ir embora, que ele ia tomar banho, fazer um lanche e dormir. Aí a avó dele levou ele para o banheiro,
e ele de repente me chamou porque queria falar algo comigo. E quando eu cheguei na porta do banheiro, o chuveiro estava ligado, a avó dele ainda estava tirando a roupa dele, e embaixo do chuveiro tinha um pneu de carro e um monte de brinquedos para ele poder brincar enquanto tomava banho. Só que a gente já tinha aproximadamente uns 13 anos de idade. E você ainda sabe, quem mora na periferia e tem 12, 13 anos de idade, parece que já tem 17. É mãe e pai trabalhando e a molecada, na maioria das vezes, se virando sozinho. Então acaba amadurecendo mais rápido do que o normal. E ali naquele dia, eu vi o Tico Doido, esse era o nome que nós chamávamos ele lá na rua, agindo como um bebê mimado. Ou seja, o Tico tinha uma persona para as ruas e outra persona para dentro de casa. E é por isso que algumas pessoas veem a morte de um MC Kevin, por exemplo, e não entendem porque alguns têm o cara por herói e outros têm o camarada por inconsequente. Eu, por exemplo, vejo o MC Kevin como um inconsequente, mas respeito você que vê o camarada como um herói. E por que isso acontece? Porque o camarada era gente boa com algumas pessoas e às vezes não era tão bem visto por outras pessoas. E é por isso que a gente vê sempre quando alguém morre ou acontece alguma tragédia com alguém, você vai ver sempre muitas pessoas elogiando e principalmente aquelas que não conhecem direito, dizendo até bem feito. Até porque às vezes as pessoas têm personas para cada tipo de ambiente. E às vezes em determinados lugares a pessoa já é mais educada, é bem-humorada, é uma pessoa respeitadora, é uma pessoa que cumpre com as suas obrigações, é uma pessoa responsável. E às vezes em outro ambiente, essa pessoa é totalmente vida louca. E aí uns vão ver sempre aquela pessoa como herói e outras pessoas sempre vendo como bandido. E foi justamente isso que aconteceu com o MC Kevin, e por isso a partida desse MC causou tanto alvoroço aqui na internet. Agora, uma coisa a gente não pode negar: a forma com como ele se foi mostra muita coisa a respeito do seu caráter e da sua personalidade. Só peço para você que acha bem feito o que aconteceu com o rapaz, que só meça as suas palavras. Por quê? Porque a gente só tem outra visão a respeito de alguém quando essa pessoa faz parte da nossa família. Porque às vezes é fácil jogar pedra quando acontece na família alheia. Mas quando acontece na nossa família, a história normalmente é sempre diferente. Quando acontece na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos, é sempre: ah, o fulano era especial, o fulano era muito carinhoso, o fulano ajudava todo mundo, fulano tinha um bom coração. É sempre assim, não adianta. É em qualquer lugar e em qualquer país. E é por isso que a gente tem que respeitar quem vê o camarada como se ele fosse um herói. É a visão que a pessoa tem. Entenda uma coisa aqui. Eu não estou dizendo que você não pode dar a sua opinião. Eu só estou dizendo para você dar a sua opinião de uma forma mais respeitosa e respeitar também quem pensa diferente de você. Essa é simplesmente a minha mera opinião. Eu quero pedir, por favor, para que você não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar aí o sininho das notificações e eu te espero aqui no próximo vídeo.